Pegue a sua Bíblia ou ligue ela. Se caso você ainda não tenha a Bíblia, nós temos ela no aplicativo da igreja. Você pode baixar o aplicativo e lá tem a Bíblia para você acompanhar a leitura, para você estudar a palavra de Deus durante a semana. Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro dos Hebreus, capítulo 11 e versículo 7. Hebreus, capítulo 11 e versículo 7. Hebreus, lá no finalzinho no finalzinho do Novo Testamento, um dos últimos livros da Bíblia Sagrada. Diz assim a palavra do Senhor: pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Eu vou ler uma vez mais. Pela fé, Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, comoveu-se com temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Antes de você se assentar, por gentileza, coloque a sua Bíblia no seu assento. Deixe as suas mãos livres. Eu queria convidar você a fazer algo muito importante antes de eu iniciar essa palavra, essa mensagem para você. Eu gostaria que você lembrasse, que você trouxesse à sua memória uma pessoa da sua casa, um familiar seu, que não conheceu ainda a Jesus. Você trouxesse isso à mente agora. Que você pensasse nessa pessoa, um familiar, um filho, um pai, uma mãe, uma tia, um tio, um sobrinho, uma sobrinha, uma pessoa que não ouviu ainda falar de Jesus. Você também pode trazer à sua memória, quem sabe, uma pessoa que você conhece, que já foi cristão, que já aceitou Jesus, quem sabe até já se batizou, mas hoje ela não quer mais vir à igreja, ela não quer mais saber de Deus, ela se afastou dos caminhos do Senhor. Traga à memória essa pessoa, lembre dela. Quem sabe há uma pessoa que ficou frustrada com a igreja, uma pessoa que ficou entristecida por alguma ação, por alguma situação. Você conhece, o Espírito Santo está te lembrando, trazendo isso à sua mente. Antes de nós ministrar essa palavra, eu gostaria que você levantasse as suas mãos, e nós agora como igreja, nós vamos clamar por essas pessoas. Eu gostaria que você começasse a orar, diga o nome dessa pessoa, peça para que Deus, através do seu Espírito Santo, encontre essa pessoa onde quer que ela esteja. Quem sabe se essa pessoa está nos vendo, está em algum lugar, e ela sabe que o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Comece a falar com Deus, fale para o Senhor: Senhor, eu apresento, Senhor, essa pessoa diante de Ti agora. Hoje eu estou aqui na igreja, eu estou aqui num ambiente maravilhoso, sentindo a presença do Senhor. Senhor, eu gostaria que essa pessoa estivesse sentindo o mesmo que eu estou sentindo agora. Senhor, eu gostaria que esta pessoa tivesse a paz, a alegria que eu tenho de Te servir, Senhor. Essa pessoa que já esteve aqui dentro, mas hoje ela não está mais. Essa pessoa que já experimentou essa alegria, essa pessoa que já experimentou essa comunhão, mas ela tem se afastado. Nós colocamos ela diante da Tua presença. Senhor Jesus, nós sabemos que não foi Tu que afastaste essa pessoa da Tua presença, mas eu Te peço que Tu envies o Teu Espírito Santo e de alguma maneira traga essas pessoas de volta, Senhor.
coloca um desejo, Senhor, coloca uma inquietação na alma, no coração dessa pessoa, e que ela procure agora uma igreja, Senhor, comprometida com a Tua palavra, uma igreja que esteja, Senhor, pregando a Tua palavra verdadeira, Senhor. Em nome de Jesus, vai de encontro aonde quer que ela esteja nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, nós pedimos e nós clamamos por estas almas, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode tomar assento e fique atento, que Deus tem grandes coisas para nós aqui nesta noite. Queridos, a palavra que nós acabamos de ler está lá no livro de Hebreus. Nós lemos lá em Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia, esse relato de Noé. E esse relato está junto com grandes heróis da Bíblia. Não é só de Noé que se fala. Se você ler essa passagem, vai falar de grandes homens que tiveram uma grande influência por causa da fé deles. E Noé é citado nisso. E Noé é citado aqui nesse relato da Bíblia. E talvez você até já ouviu falar, eu acho que o pastor está querendo associar esse homem com uma história que eu já ouvi quando eu era criança. Alguém me contou de um barquinho, que os animais entraram dentro e tal. É bem isso. Mas eu quero, nessa noite, chamar a atenção para algumas informações, algo que o Espírito Santo de Deus me revelou, e eu gostaria de compartilhar isso com você nesta noite, e um pouco mais além desta história que você conhece. Por exemplo, essa história está relatada em Gênesis, capítulo 6, e eu vou ler para você. Preste bastante atenção no que ficou registrado no livro de Gênesis. Livro de Gênesis é considerado o livro da família. Hoje eu vou falar a respeito da arca e da família. Então preste atenção, livro de Gênesis é considerado o livro da família. E eu vou ler então essa história e preste bastante atenção. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume, e desta maneira a farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra,
para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo, e de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão, das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te serás para mantimento, a ti e a eles. E assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Amém? Glória a Deus. História linda. Eu queria saber se você concorda que tudo que está na Bíblia tem um propósito. Você concorda comigo isso? Amém? Tudo que está na Bíblia tem um propósito. Não tem uma letra sequer na Bíblia Sagrada que não tem propósito. Tudo que está na Bíblia tem um significado, tem um propósito porque está na Bíblia. Porque a Bíblia ela foi escrita por homens, mas foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ela foi ditada, ela foi conduzida, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Os homens foram só instrumentos para colocar. É a santa e bendita palavra do Senhor Jesus. Queridos, a Bíblia, ela é o que nos orienta, ela nos revela tanto o passado, como o presente e o futuro. A Bíblia fala tudo que nós precisamos ouvir, tudo que nós precisamos aprender está na Bíblia. Tudo, sem exceção. É o nosso manual. E essa história que aconteceu aqui, eu fiz alguns cálculos, e possivelmente aconteceu esse fato há mais ou menos 3.700 anos atrás. Há 3.700 anos atrás foi que aconteceu esse fato aqui. Isso foi tão real esse acontecimento, que se você ler a história completa, eu li a parte principal dessa história, mas se você ler, Noé fala o dia, o mês e o ano que isso aconteceu. É claro que eu não tomei base por isso, porque o calendário daquela época é diferente do nosso. Se a gente calcular a idade, as gerações de Noé até os dias de hoje, chegamos nesse resultado que eu acabei de dizer, que esse fato aconteceu aproximadamente há 3.700 anos atrás. E até hoje existem evidências, os cientistas, pessoas que foram buscar, ou até mesmo que não foram buscar, se depararam com evidências dessa arca, que está na Turquia, num grande monte, coberta por gelo. Já bateram fotos de satélites, e que foi confirmado que há vestígios dessa arca lá ainda. Um general, ele pegou o seu exército e subiu um desses montes, e ele chegou muito próximo à arca, e ele confirmou, ele fez esse relato, dizendo que realmente o que está lá é a arca de Noé. Há evidências sobre isso, já foi estudado sobre isso, há evidências fortíssimas com relação a isso. E se há toda essa prova que eu estou dizendo para você, e essa história está aqui na Bíblia, é porque ela tem uma grande lição para nós. E eu quero começar dizendo para você que o céu está interessado nessa reunião aqui hoje, porque o céu está interessado na família.
Sabe, quando essa história aconteceu, a história que eu acabei de ler, Deus abrindo o próprio coração, dizendo que Ele tinha se arrependido do que Ele tinha feito. Ele se arrependeu de fazer o homem. Ele se arrependeu inclusive de ter feito os répteis. E Ele falou: eu vou destruir tudo. Por que Deus falou isso? Porque o mundo estava corrompido. Existia poligamia, existia prostituição, existia coisas erradas. Tudo que Deus tinha falado para o homem não fazer, o homem estava fazendo. Todas as orientações que Deus estava dando aos homens, os homens não estavam obedecendo, estavam saindo do plano, do propósito divino. E Deus se entristeceu muito com isso. E Ele disse: eu vou exterminar tudo, eu vou acabar com tudo. Mas a Bíblia diz que Deus achou Noé. E o Noé era um homem fiel, era um homem íntegro. E por isso ele não tomou essa providência. Nós hoje vivemos num mundo de corrupção, num mundo de prostituição, num mundo de pecado. E sabe por que Deus não destruiu o mundo ainda? Por causa de mim e por causa de você. Porque ainda existem pessoas fiéis, pessoas que estão buscando a Deus, que estão querendo mais de Deus, estão aceitando o propósito de Deus, estão vivendo os planos de Deus. E é por isso, eu já ouvi testemunhos e histórias que Deus não deixou o avião cair porque tinha um pastor dentro do avião. Eu já vi histórias tremendas de grandes livramentos que aconteceram, que Deus não permitiu um acidente, porque ali tinha uma pessoa comprometida com a palavra de Deus, uma pessoa que entendia os planos e os propósitos de Deus. Eu já vi história de pessoas que não morreram, porque tinha um médico crente, tinha uma enfermeira crente, tinha uma pessoa que limpava o hospital que era crente, muitos testemunhos assim. Você, quem sabe, já ouviu isso. E Deus tem dado livramento a esse mundo, a esta sociedade, por causa que existem pessoas que ainda estão e continuarão com as suas mãos limpas, santas, pessoas que estão comprometidas com a palavra de Deus. Se Deus quisesse salvar só Noé, Deus poderia fazer o que Ele fez com Enoque. Enoque era um homem que andava com Deus. Se Deus não se preocupasse com a família, se Deus não amasse a família, Deus faria com Noé o que Ele fez com Enoque. Enoque foi transladado, Enoque foi diretamente para o céu. Deus chamou Enoque. Enoque não passou pela morte. Deus chamou Enoque, mas Deus amava a família, Deus ama a família, e por causa disso Ele manda essa mensagem para Noé: Noé, eu tenho um plano, eu vou salvar tu e a tua casa. A Bíblia nos mostra alguns referenciais da família na Bíblia. O primeiro dela, a família de Deus do céu, em Efésios 3:15 diz: do qual toda família nos céus e na terra toma um nome. Eu já preguei sobre isso, eu já falei aqui sobre isso. No céu, as famílias são conhecidas, elas são chamadas pelo nome. Qual é o teu sobrenome? Qual é o sobrenome da sua família? Esse nome é falado aqui na terra e é falado lá no céu também. O nome da tua família é conhecida aqui na terra e lá no céu também. Você perdeu de agradecer a Deus, glorificar a Deus por isso, querido. Eu estou dizendo que o nome da sua família está sendo falado lá no céu. Glória a Deus, aleluia, que o meu nome está sendo falado. Deus não esqueceu da minha família, de mim, dos meus filhos, da minha esposa, dos meus familiares. Aleluia. Deus é Pai e todos os seres angelicais são filhos de Deus e irmãos entre si. Nós somos uma família por causa de Jesus Cristo. Nós podemos chamar de irmão e irmã, porque por Jesus nós somos todos irmãos. Amém? Amém?
Então Deus ama a família. Quero aqui lembrar você que Satanás não tem família. Satanás, ele é órfão, ele foi rejeitado, ele foi jogado, ele foi tirado, ele não tem família. Por isso ele guerreia contra a família, por isso ele luta contra a família. A família de Deus na terra, a primeira família de Deus na terra é a igreja. A igreja remida por Jesus Cristo. Em Efésios 2:19 diz assim: pois não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Se porventura tem alguma pessoa aqui que não tem família, que acha que não tem família, você tem sim. Você é concidadão do céu, você é nosso irmão, você tem uma família, nós somos dos céus, nós somos irmãos, você não está sozinho, você não é órfão. A família do homem na terra, o homem também tem uma família, o produto da união matrimonial, o homem constitui uma família. A família do animal na terra, Gênesis 8:19, todo animal, todo réptil e toda ave e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saíram da arca. Deus considera até os animais possuem famílias. Deus fala isso, a gente acabou de ler as suas famílias, as suas espécies, Deus considera isso inclusive. Animais que andam com seus pés, animais que se arrastam, animais que voam, Deus separou eles em espécie, em família. Toda vez que você ver na vida Deus, toda vida que você olhar para alguma situação e você tiver certeza que foi Deus que fez, foi Deus que preparou, você pode ter certeza que isso vai ser alvo de ataque de Satanás. Tudo aquilo que você pensar que foi Deus que realizou, você pode ter certeza que Satanás vai lutar nesse sentido. Tem um ditado que diz que nem tudo que reflete é ouro. Muito cuidado com isso. Olha só como isso é verdadeiro. Jesus, porque muitas pessoas lutam contra esse nome a qual nós louvamos, a qual nós agradecemos, a qual nós adoramos, Jesus Cristo. Por que tantas pessoas lutam contra isso? Por que Satanás emprega uma energia tão grande, projetos do inferno, para impedir que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado? Porque ele sabe que Jesus é Filho de Deus. É por isso. Por que a Bíblia, as pessoas rejeitam e muitas pessoas dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, lutam contra esse livro, não aceitam, não praticam, não recebem, não admitem que é a palavra de Deus? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, por isso o diabo luta contra isso. Por que a igreja é tão perseguida? Por que as pessoas dizem que igreja não presta, que igreja é isso, que igreja é aquilo? Sendo que os estudos comprovam que uma sociedade perfeita, uma sociedade harmoniosa, ela é constituída num tripé que é a igreja, a família e a educação, a escola. Os próprios estudos afirmam isso. E por que as pessoas lutam tanto contra a igreja? Porque a igreja é o povo, é a noiva de Deus. Por que a família é tão perseguida assim? Nesta semana saiu uma propaganda de uma empresa usando crianças inocentes, colocando uma ideologia do inferno. Por quê? Porque a família é um projeto de Deus. Deus sempre vai defender a família, Deus sempre vai proteger a família. Somos uma família, a família de Deus.
E o inferno não vai prevalecer, o inferno não vai vencer, em nome de Jesus. Em Gênesis, Deus estabelece a família. Em Gênesis, Deus salva a família. Em Gênesis, Deus promete abençoar todas as famílias da terra. Em Gênesis, Deus faz um milagre para produzir uma família. Em Gênesis, Deus escolhe uma família para ser o trono de Israel. Em Gênesis, Deus purifica a família. A Bíblia fala de 3 tipos de arcas: a arca de Noé, a arca de Moisés e a arca da aliança. Muitos conhecem a história de Moisés. Quando ele nasceu, foi colocado num cestinho, né? O nome original desse cestinho é arca. E isso representa a arca de Noé, a arca da salvação. A arca de Moisés, a arca de proteção. E a arca da aliança, a arca da palavra de Deus, da promessa de Deus. Hoje temos o direito a essas 3 arcas. Todos aqueles que aceitam Jesus, que reconhecem, que creem em Jesus Cristo, nós temos direito à salvação, à proteção e às promessas de Deus. O significado da arca para a família de Noé é a salvação. Deus quer salvar as famílias. Deus não só tem interesse no indivíduo, mas Ele quer salvar toda a família. Por isso que Ele diz: crê somente e você vai ser salvo, tu e a tua casa. Não é só você, a promessa não é só para você ser salvo, é você e a sua família. O livramento, Deus quer livrar as famílias. Livrar do que, pastor? Das perseguições da sociedade, das ideologias satânicas, das coisas ruins. Deus quer te abençoar, Deus quer que você tenha uma vida plena, uma vida de paz, uma vida de bonança. Deus quer que você tenha segurança, Ele quer manter as famílias seguras. Deus quer dar proteção à família, Deus quer proteger as famílias, Deus quer dar provisão, Deus quer prover para as famílias, Deus quer recompensar as famílias. Talvez você deve perguntar: por que então nós temos que colocar a nossa família na arca? Porque na arca nós estamos juntos, na arca nós não vamos nos corromper, na arca nós não teremos distrações, na arca nós vamos ser conduzidos para onde o Senhor quer. Eu não sei se você sabe, mas quando Noé entrou na arca com a sua família, ele não levou GPS, ele não levou um mapa, ele entrou, ele confiou em Deus, ele não sabia para onde ia ser levado, mas Deus sabe. As bênçãos do Senhor são muito melhores do que a que nós pensamos que deveria ser. As bênçãos do Senhor não nos acrescentam dores. A arca, querido, não é igreja. Muitas pessoas se enganam achando que a arca da salvação é a igreja. Não, a arca é Jesus. A arca é Jesus. A igreja não salva. Nós trazemos as pessoas para Cristo, nós pregamos a Cristo, nós divulgamos a Cristo, nós ensinamos Jesus Cristo. E Cristo sim traz as pessoas para a igreja. É Jesus que faz isso. É espontâneo, não é obrigatório, é espontaneamente. Nós sabemos que aqui é o melhor lugar para estar. Nós sabemos que aqui o Senhor está presente. Nós sabemos que aqui nós temos comunhão, aqui nós temos alegria, aqui está um povo eleito, um povo amado pelo Senhor. É por isso que nós congregamos, é por isso que nós nos ajuntamos. Deus dá uma lição maravilhosa quando a família de Noé entra na arca. Por que as outras famílias se perderam? Jeremias 10:25 diz assim a palavra do Senhor: derrama a tua indignação sobre as nações,
que não te conhecem e sobre as famílias que não invocam o teu nome. As pessoas da época estavam ignorando a existência de um Deus criador de todas as coisas. As famílias da época, elas não queriam mais saber de Deus, elas queriam beber e comer. Elas estavam mais interessadas no pecado do que em Deus, nas transgressões do que em Deus. É tão importante isso, que quando Deus fala para Noé construir a arca, Ele manda Noé fazer a arca em 3 andares. E Ele diz para Noé: bota os animais nos andares de baixo e a família no andar de cima, para ficar mais próximo de Deus. A família está no andar de cima, está mais perto de Deus. Faça tudo o que você pode para deixar seus filhos dentro da arca. Qual tem sido o teu esforço, pai e mãe, para você deixar os seus filhos dentro da arca? Você hoje pode dizer, pode agradecer, pode louvar a Deus porque a sua família está na arca. Você pode agradecer. Se porventura você ainda não pode fazer isso, se a sua família ainda não alcançou a salvação, você pode mostrar para elas aonde está a salvação. Aponte a arca para a sua família, aponte Jesus para a sua família, e o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, vai salvar, porque isso é a promessa de Deus. A arca, ela tinha somente uma porta. Sabe por quê? Porque só existe um Salvador. Só Jesus, Ele pode dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A impressão hoje que nós temos é que existem diversos salvadores. Existem tantas propagandas enganosas, tantas notícias falsas, pessoas recorrendo à salvação em bonecos, em coisas que não falam, em coisas que não ouvem, a sacrifícios, sendo que Jesus, Ele já se doou, Ele foi o sacrifício vivo, e Ele disse: olha, eu estou me doando, eu estou doando, para mim pagar esse preço, não precisa mais nada disso, eu já fiz. Muitas pessoas hoje ainda pregam sacrifício, não precisa, Jesus já fez isso. Pessoas pagando caro, para resolver uma situação, para tirar uma tristeza, para preencher um vazio. Pessoas viajando, pessoas gastando um tempo, pessoas gastando energia, pessoas se frustrando, e cada dia mais a situação piora, porque esse vazio é só Jesus que preenche, essa solução é só Jesus que resolve. Jesus já pagou esse preço, Jesus já conquistou essa alegria para mim e para você, o perdão, o erro, Ele já nos perdoou. Nós precisamos aceitar isso somente, nós só precisamos acreditar nisso somente. Ou somos salvos por Jesus, ou não seremos por mais ninguém. Ou aceitamos o perdão de Jesus, ou não seremos perdoados por ninguém. Sabe, o inferno não é meramente para as pessoas que fumam, não. O inferno não é meramente para as pessoas que mentem, não. O inferno não é meramente para as pessoas homicidas. O inferno não é meramente para as pessoas que pecam. O inferno é para as pessoas que rejeitam a Jesus. É para as pessoas que não aceitam, as pessoas que não acreditam.
Foi exatamente isso que aconteceu na época de Noé. Noé levou 120 anos construindo a arca. E as pessoas perguntaram: Noé, o que está acontecendo, Noé? Tu está maluco, tu estás doido criando esse negócio aí? E Noé disse: olha, Deus tem se entristecido com o pecado, com os erros, pelo que vocês estão fazendo, o caminho que vocês estão andando é de morte. Deus se entristeceu, e Deus me deu essa ordem de construir essa arca. E as pessoas diziam: Noé, tu estás doido, Noé. O que vai acontecer, Noé? Vai chover? Noé, o que é chuva, Noé? O que é chuva? É água. Que água, Noé? Que água, se nunca choveu? Tu estás ficando doido, Noé. Tu és maluco, Noé. Tu és muito religioso, Noé. Tu só fala em Deus, é Deus para lá e Deus para cá. Que é isso, Noé? Tu só quer saber de arca, tu só quer saber de igreja. Noé, tu estás... Eu estou igual a Noé. Só quero saber de Deus, só quero saber de igreja, só quero saber de ganhar almas para Jesus, porque eu creio nessa palavra bendita que diz que o Senhor criou todas as coisas, que Ele enviou o Seu Filho Jesus Cristo para salvar os meus pecados, e que Ele vai voltar para nos levar para morar eternamente com Ele nos céus. E Deus estabelece para Noé, dá ordem a Noé. Noé entrou na arca e com ele os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos por causa das águas do dilúvio. Em Gênesis diz assim, ó: e no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Existe uma ordem aqui. Existe uma ordem aqui. Deus diz assim para Noé: Noé, a arca está pronta? Está pronta, Senhor. Então está na hora. Entra na arca. Tu, os teus filhos, a tua esposa e a esposa dos teus filhos. Homem com uma missão. Homens com uma missão. Nós temos a missão de conduzir a nossa família para dentro da arca. É nossa missão, é nosso exemplo. Queridos, eu nunca me esqueço de um dia, eu estava vendo, há muitos anos atrás, eu estava assistindo uma reportagem, e um pai estava numa sacada com a criança no colo, uma criança de colo, e estava a imprensa ali, cuidando daquela situação, a polícia, e aquele pai estava se suicidando, e levando aquela criança junto consigo, e ao vivo, alguns minutos depois, o pai pulou com a criança. Eu fiquei muito chocado com aquela situação, e o Espírito Santo falou no meu coração: tu não tem noção quantos pais têm levado os seus filhos, têm matado os seus filhos, porque não se posicionam, porque não são pais de verdade. Tem muitos pais criando bons filhos, e na verdade nós não fomos criados, nós não somos pais para criar bons filhos, nós somos pais para criar bons pais, e aí está o nosso erro. Aí está o erro de muitos pais, estão criando muitos filhos, e por isso nos nossos dias de hoje, a nossa geração tem muitos filhinhos de 40 anos, não assumem mais a sua responsabilidade, porque foram criados como filhos, e não foram criados para serem bons pais, bons maridos, bom esposo. É palavra de Deus, queridos. Esse é o manual
quer viver bem, quer ser abençoado por Deus, quer ser abençoado por Deus, segue a palavra de Deus, segue o manual de Deus, que você vai ser bem abençoado, você vai ser muito abençoado. A Bíblia diz que depois de Noé estavam os seus filhos, e depois a esposa. Por que a esposa estava atrás dos filhos? Para cuidar dos filhos, para alinhar os filhos, para observar os filhos, para saber se os filhos realmente estavam seguindo o pai. Eu me lembro quando eu era pequeno, que eu tinha os meus amiguinhos, e eu, às vezes na conversa de criança, a gente perguntava: o que tu quer ser, o que tu quer ser? E muitos dos meus amigos sempre diziam que queriam ser o que os pais deles eram, sempre. Se o pai era pedreiro, o menino dizia: não, eu quero ser pedreiro. Ah, o pai era bombeiro? Não, eu vou ser bombeiro. Ah, o pai era isso? Não, eu quero ser isso. O pai é eletricista? Eu quero ser eletricista. O pai era advogado? Eu quero ser advogado. Porque o pai era exemplo. Hoje nós perguntamos isso aos filhos, o que ele quer ser. Pergunta para os seus filhos o que eles querem ser. Pergunta se ele quer ser igual o pai, igual a mãe. Se ele disser outra coisa, é porque o exemplo não está sendo dado. Graças a Deus, essa semana hoje eu conversei com meus filhos, e eu tive alegria, depois que ele saiu daquela sala, eu agradeci, eu chorei, e o meu filho disse: pai, eu quero ser pastor também. O que o teu filho quer ser, querido? Mãe, estás orientando o teu filho? Estás conduzindo? Estás indo atrás para ver se ele não está indo nem para a direita e nem para a esquerda? Estás vendo os teus filhos? Estás vendo o teu filho entrar na arca? Mãe, isso fala de vigilância, isso fala de intercessão. O pai à frente, os filhos e a mãe atrás, dando cobertura. Atrás da esposa, as noras. Isso fala de hierarquia familiar. Isso fala de disciplina doméstica. Coisa que você nunca mais ouviu. Que você está indo na onda da sociedade, desse mundo, nas novelas. Você não sabe mais o que é uma hierarquia familiar, porque você não lê a Bíblia. Você parece qualquer outra coisa, menos uma ou um cidadão do céu. Acha que vir aos domingos na igreja ser crente? Isso fala de princípios do lar. Na tua casa tem princípios do lar? Você ora de manhã com os seus filhos, ora à noite com os seus filhos, você almoça, você ao menos tem uma alimentação na semana, sentado à mesa com os seus filhos. Depois os pais choram, vêm para a igreja: pastor, me ajuda em oração. Meu filho saiu fora. É verdade, a gente recebe, a gente chora, a gente sente a tristeza, a gente ora, é função da igreja também. Mas antes da igreja é a sua função. Alguns anos atrás, eu estava na minha casa, minha esposa não estava. A Camila não era nascida ainda, então deve fazer uns 15 anos atrás. Eu estava em casa, assistindo uma pregação, e o Gabriel
e o Juninho estavam junto comigo no sofá. E eles estavam brincando, e eu estava vendo essa pregação. E o pastor que estava pregando estava falando sobre salvação. E ao final da mensagem, o pastor começou a fazer o apelo, perguntando quem gostaria de entregar a sua vida a Jesus. Quem gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Quem gostaria de receber Jesus no seu coração? Quem gostaria de morar no céu? Quem gostaria de ter certeza da salvação? Foi quando um deles, eu não me lembro mais quem foi o Gabriel? O Gabriel disse: pai, como é que eu faço para entregar meu coração para Jesus? Eu disse: meu filho, por que tu estás dizendo isso? Porque eu escutei o pastor falar, pai, eu quero Jesus no meu coração, eu quero entregar meu coração para Jesus. Se tu queres fazer isso agora, eu quero fazer agora. Aí o Juninho também disse: pai, eu também quero Jesus no meu coração. E naquele dia lá, nós três dobramos nossos joelhos e eles entregaram a vida deles para Jesus. Você só vai ter essa experiência se na televisão da tua casa estiver passando pregação. Nenhuma família se salvou fora da arca. Nenhuma família se salvou fora da arca. Se você tem um filho médico, se você tem um filho engenheiro, se você tem um filho enfermeiro, um empresário, um filho já com estabilidade, um filho já com a sua vida resolvida, louvado seja Deus por isso. Mas se seus filhos ainda não conhecem a Jesus, não tem esperança para eles. Eles não vão ser salvos se eles estiverem fora do caminho do Senhor. Não descanse enquanto os seus filhos não serem salvos. Não descanse enquanto a sua família não for salva. Não descanse. Não espere chegar só aqui na igreja para orar pelos teus. Ore em casa, jejue, chore, clame ao Senhor. Porque depois, queridos, não adianta vela, não adianta flor, não adianta oração, não adianta nada. Acabou. A arca é separação da sociedade corrompida e perversa da que nós vivemos. Essa semana alguém ligou para mim e disse: e aí, como é que está? Estou bem. E aí, não tem saudade de onde tu veio? Não, nem um pouco. Mas como é que está a situação aí? Querido, não sei. Como que tu não sabe? Eu disse: eu estou focado na obra de Deus, eu estou focado nas coisas de Deus. Eu não sei e nem quero saber como estão. Eu estou na arca com a minha família, eu tenho uma igreja para cuidar. Eu não quero saber do que está acontecendo, eu estou separado, eu não quero ser corrompido, eu não quero saber, eu estou indo para o céu, eu não quero me envolver com essas coisas aí não. A arca é um instrumento de união. Deus deixou bem claro: Noé, coloca a família no último andar. Fica lá, no último andar. Na arca, 40 dias e 40 noites. A família reunida. Não podia fugir nem para um lado nem para o outro. Não tinha internet, nem TV a cabo. É um olhando nos olhos dos outros.
Vamos confiar, vamos crer. Deus vai fazer grandes coisas na nossa família. Foi Deus que construiu essa arca. Deus vai fazer tudo novo. Deus vai fazer tudo novo. Deus vai nos usar para plantar, para colher. Deus vai nos usar para cultivar. Deus vai nos usar, família. Deus vai nos usar. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Você está entendendo o que Deus está dizendo? Deus quer colocar você e a sua família para você planejar junto, para você crescer junto, para você ser abençoado juntos, porque Deus ama a família. A arca, ela precisa de participação. Participação. Deus falou para Noé que Deus iria salvar Noé, mas Deus falou para Noé: só que tu vais ter que fazer a arca. Queridos, nós já sabemos o que é chuva, nós já conhecemos o que é chuva, todo mundo sabe o que é chuva aqui, até uma criança sabe o que é chuva. Nós já sabemos o que é uma enchente, nós já sabemos. Quem não passou por uma já viu, né? A enchente, o que acontece numa enchente. Se Deus falasse para você hoje: acha um terreno e começa a construir uma arca, você construiria? Você faria? Hoje, o que Deus está pedindo e o que Deus está falando para nós é só uma coisa muito pequena diante de tudo aquilo que Ele já fez por nós: crer, 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 crer somente, crer somente. A parte do Pai, de Deus, foi mandar o seu Filho. A parte do Filho foi morrer na cruz pelos nossos pecados. E a nossa parte, a minha e a sua, é de acreditar nisso. Eu gostaria de convidar a igreja para se colocar de pé. Deus disse: eu vou te salvar. Deus disse a Noé: eu vou te salvar, eu vou mandar um dilúvio. Pronto? Só isso? Não. Noé teve que construir uma arca. 120 anos construindo uma arca. Sabe? Depois que Noé construiu a arca pronta, Deus manda entrar ele com a sua família para dentro da arca. O normal, o lógico, era Noé entrar, Deus fechar a porta e começar a chuva, não é verdade? Deus falou que ia chover, chegou a hora, Noé entrou com a sua família. Depois que Noé entrou com a sua família, demorou 7 dias para vir a primeira chuva. Talvez os filhos de Noé, no primeiro dia, disseram: pai, aonde está a chuva? O segundo dia: pai, ainda não está chovendo. Terceiro dia: pai, onde está a chuva? No quarto, no quinto dia: pai, já vai fazer uma semana que nós estamos aqui dentro e nada de chuva ainda, não tem nem nuvens. Eu quero te dizer, querido, não importa o quanto vai demorar, mas se você acreditar, Deus vai salvar sim a tua família. Deus vai sim alcançar a tua família. É projeto dele, é plano dele, salvar tu e a tua casa. Eu nunca seria salvo se eu não tivesse aceitado a Jesus. Eu não estaria aqui se eu não tivesse aceitado Jesus. A minha família não estaria aqui se nós não estivéssemos aceitado a Jesus. É só o que nós precisamos fazer. A arca fala da dependência de Deus. Eu não sei quando Deus vai fazer, mas que Ele vai fazer, Ele vai fazer.
Na arca só tinha uma porta. E tinha uma janela. A porta representa a salvação. E a janela representa a comunhão com Deus. Lembrem que quando Noé entrou na arca, foi Deus que fechou a porta, mas foi Noé que abriu a janela. Você tem que abrir o seu coração para o Senhor. Essa é a sua parte, essa é a sua missão, esse é o seu posicionamento, essa é a sua decisão. E eu quero fazer aqui o convite. Não demore, não demore. Aceite hoje Jesus como teu Salvador. Onde está a primeira pessoa que deseja aceitar Jesus como seu Salvador? Por favor, venha na frente. Eu quero orar por você. Onde está a primeira pessoa? Onde está a primeira pessoa que deseja aceitar Jesus? Você que nunca entregou a sua vida a Jesus, você que não confessou Jesus, Jesus, tu és o meu Salvador. Eu aceito, eu acredito que o Senhor morreu na cruz para me salvar, para perdoar os meus pecados. E eu quero agora me render a Ti. Aonde está a primeira pessoa? Glória a Deus, aleluia. Aqui está a primeira pessoa, está aceitando a Jesus. Aonde está a segunda pessoa? Onde está a segunda pessoa? Eu estou fazendo isso porque eu sei dessa responsabilidade que eu tenho. Eu estou nesse momento falando de uma eternidade. Eu estou falando da vida após morte. Eu estou falando de Jesus que morreu na cruz e pagou um alto preço. Eu estou falando do sangue de Jesus que perdoa todo o pecado. Eu estou falando de Jesus que pode transformar a sua vida. Tudo que foi maldição, tudo que foi tristeza, tudo que foi perdido, o Senhor pode restaurar hoje. Ele pode trazer alegria, Ele pode te dar vitória. Aonde está a segunda pessoa? Pessoa, de repente você está afastado dos caminhos do Senhor. Quem sabe você não tem sentido mais o que sentia antes. Você está tão longe. Você vem para a igreja, mas não sente mais. Você não consegue mais chorar na presença de Deus. Você não tem mais forças para falar com Deus. Se porventura tem aqui no nosso meio um casal que a esposa ainda não aceitou Jesus, que o esposo não aceitou Jesus, chama ele, vem para frente, convida ele, convida. Se tiver um filho aqui ainda que não aceitou Jesus, pai, mãe, chama o teu filho, chama a tua filha. Se tiver um amigo aqui hoje, chama, faz esse convite. O Senhor está chamando, é em amor, ninguém é obrigado não, querido, é você, é uma decisão sua. Não fique constrangido com a minha insistência, mas é pelo amor que eu tenho pela tua vida, é pelo amor que o Senhor Jesus tem pela tua vida, é pelo cuidado, é pelo zelo, é pela responsabilidade que nós temos pela tua vida. Ninguém vai poder depois chegar diante do Senhor e dizer: eu nunca ouvi falar de Jesus. Ninguém vai poder dar essa desculpa de Jesus, eu nunca ouvi falar. Você está ouvindo hoje aqui a palavra de Deus, e você pode experimentar, você pode fazer uma experiência. Dê uma chance para Jesus hoje. Mais alguém? Alguém deseja vir aqui clamar, orar pela sua família? Você deseja orar pela sua família? Vem para frente. Talvez você já tenha dito assim: pastor, até tem uma pessoa na minha família, mas esse não tem mais jeito. Eu quero te dizer, querido, tem jeito sim. Tem jeito sim. Vem orar por ele.
Faça uma experiência com Deus aqui hoje. Vem aqui, coloca o nome dele aqui no altar. Chore por ele, clame por ele. Vem orar pelos teus familiares. Vem orar, isso, em nome de Jesus. Vem família, vem em nome de Jesus. Vem orar pelos teus familiares, pelos teus filhos, pelos teus irmãos, irmãs, pelos teus pais, em nome de Jesus. Aleluia. Deus está falando. Deus respalda toda palavra que sai do altar, até porque eu estou pregando a palavra de Deus. Isso que eu estou falando você não pode cobrar de mim, você pode cobrar de Deus. É palavra de Deus, está escrito. Tudo que eu estou falando aqui está escrito. Está escrito. Amém? Vamos orar. Igreja, levante as mãos aos céus. Vamos orar. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Pai, por essas pessoas que vieram aqui à frente, as pessoas que entenderam, Senhor, esta palavra, Senhor. Deus, nós clamamos, Senhor, por todos os nomes que estão sendo, Senhor, falado aqui nesta noite. Eu não conheço, mas Tu conheces a família, os pais, Senhor, os filhos de todos aqueles que estão aqui na frente, Senhor, e que Tu, Senhor, velas pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, que haja testemunhos, que haja salvação, que haja, Senhor, um encontro, uma transformação de vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo a cada família, Senhor, a cada família aqui representada, em nome de Jesus, Pai. Esta jovem, Senhor, que está entregando a sua vida a Jesus, escreve o nome dela no livro da vida, Senhor, recebe ela, Senhor, como filha. Perdoa os pecados, Senhor, perdoa os pecados, guarda ela, Senhor, dá um encontro real contigo, Senhor, coloca convicção na vida dela, restaura, Senhor, a alegria, tira toda a tristeza, toda a preocupação, Senhor. Eu ministro a Tua paz, que excede a todo entendimento, Senhor. Dê a ela direção, Senhor, dê a ela libertação, Senhor, dê a ela provisão, Senhor, que ela se sinta protegida, que ela se sinta amada, Senhor, que ela se sinta, Senhor, fazendo parte da Tua família, Pai. Ela não é mais órfã, Senhor, ela tem uma família. Nós somos irmãos e nós Te louvamos e nós Te agradecemos por isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém.